Meus amados, nós já estamos por aqui aguardando a sua chegada, tá certo? Nós vamos iniciar o nosso culto louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Antes, porém, nós estaremos orando com a nossa irmã Orlinda. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, teu filho amado, estamos aqui nessa tarde, Senhor, para esse culto. Pai Santo, venha tomar o primeiro lugar nessa reunião, abençoar, meu Deus, os louvores, abençoar cada ouvinte, cada pessoa que está participando, assistindo, que sejam, Pai, nesta tarde, glória alcançados com o teu poder, com o teu milagre, Senhor. Senhor, receba nessa hora esse culto, Pai. Venha tomar o primeiro lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de 178. Vamos louvar também com o 121 e também com o 101. Hinos que vamos louvar a Deus. E você já pode aí então ter a sua harpa aí à mão para participar conosco, tá certo? Hino de número 178, hinos de número 121 e também o hino de número 101, ok? Então, meus amados, louve aí conosco, graças a Deus. Mais uma noite abençoada por Deus, mais uma grande oportunidade que o nosso bom mestre nos concede para estarmos juntos, para exaltarmos e glorificarmos o santo e magnífico nome de nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, seja a glória e o louvor para todos sempre. A nós a alegria de poder servi-lo. A nós a alegria de poder estar na sua presença. Amém. E ter você aí do outro lado como nossos queridos e amados irmãos. Tá certo? Vamos juntos, meus amados. Vamos louvar o Senhor então. Não perca tempo. Vamos lá. 178. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma, também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a você aí que não deixe de colocar o seu comentário. Não deixa de participar, tá bom? Deixa o seu comentário aí, tá bom? Porque isso vai trazer, isso trará para mim estímulo. Isso vai me dar uma percepção de como você está recebendo aí a palavra, como você está participando Amém, dos louvores, está compreendendo? Então, deixe aí o seu comentário, tá bom? Uma outra coisa que eu quero pedir a você é que você compartilhe com o seu grupo de amigos,
compartilhe com seus parentes, para que outros mais participem e sejam abençoados também. Está correto assim? Ok, continuemos juntos. Vamos louvar a Deus. Hino de número 121. Todos louvando o nome do Senhor. Tá bom? Eu creio que você na sua casa, não é, está também participando e louvando a Deus. Você que sabe conectar o sistema aí na televisão, você consegue ver com mais amplitude, não é? Então, ó, conecta aí na TV, você vai nos ver, tá entendendo? Vai nos ver assim melhor, tá bom? Muito embora o celular tenha sido uma bênção, não é mesmo? O celular tem sido uma bênção. Mas, de repente, a gente consegue melhorar a visão, ok? Vamos lá, meus amados, juntos, 121, amém? Vamos louvar a Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas tudo para mim, também será para ti. Vou Caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus Jesus. queridos. Meditou aí na letra do hino? Você entendeu? Você recebeu esta mensagem para a sua edificação? É claro que sim, assim como eu. Não é? Eu tenho Jesus como maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Queridos, ainda o hino de número, o número de 101, tá bom? Hino de número 101, tá certo? Eu volto a lembrar a você da importância do seu comentário, tá certo? Deixa o seu comentário, não é? Você pode deixar assim, gostei. Você pode também deixar não gostei. Você está entendendo? A sua opinião é importante. Por isso eu estou pedindo para você deixar o seu comentário, tá bom? Depois eu vou lá no seu comentário, estarei lendo, tá entendendo? E isso, com certeza, vai me ajudar, tá certo? Então, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça. Eu cuido, eu penso, eu imagino que eu estou te ajudando de alguma forma, tá bom? Então, vamos lá. Hino de número 101, para juntos louvarmos a Deus. Vamos engrandecer o Senhor. Vamos cultuar a Deus. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Nós estamos, olha só, nós estamos naquele templo livre. Você conhece isso? Isso aí é novidade. Templo livre. Sem parede, sem porta, sem janela, mas nós, a igreja, estamos reunidos no templo livre, ok? Ou seja, na realidade é o seguinte, o templo é a sua casa. A verdade é essa, tá certo? O templo agora é a sua casa, onde nós estamos louvando a Deus juntos, tá certo? Vamos lá, meus irmãos, vamos louvar a Deus. Louve aí comigo, abre a sua boca e engrandeça o nome do Senhor, tá bom? Amém. Vamos lá. Hino de número 101.
Qual órfão não nos deixou o Senhor, mas como nos prometeu, mandou-nos o bom Consolador, que nos encheu do poder do seu divinal amor. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Ó crentes, Deus vos convida também a vir buscar seu poder. É para todos que humilde vem o santo hóspede receber, orando se obtém. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Um Pentecoste Jesus prometeu a cada um coração. Prostrados rendemos, pois, a Deus com fé e potente oração, para vir o poder do céu. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus queridos, como é bom louvar a Deus. Verdade. Como é maravilhoso cultuar o Senhor. Não é? Graças a Deus. Você está sentindo a graça de Deus aí? Você está alegre aí do outro lado? Ah, é claro que sim, não é? Glória a Deus. É claro, porque a presença do Senhor, ela traz alegria para nós, não é? A alegria do Senhor, nossa força é, não é? Então vamos lá. Daqui a pouquinho mais, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Já quero adiantar para você que o nosso texto bíblico está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 26. É um texto maravilhoso, é um texto lindíssimo, que você já conhece, não é verdade? Você vai participar conosco da leitura do texto bíblico, tá bom? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 26. Amém? Amém. Bem-vindos ao nosso culto. Diácono Cid Nascimento, né? Isso. Tantos outros estão conosco, né? Glória a Deus. Deus abençoe sua família e o seu lar. Então, meus queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Você vai ler comigo. Irmão Lindo estará fazendo a leitura devocional de forma bem audível. Amém. Vamos lá, ganhando tempo. Lendo a palavra. Todos. Graças a Deus. Capítulo 3 de Atos tem por título assim: A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Bem alto. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, logo seus pés e artérias se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta a porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós,
como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vos negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, porque nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu-se que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, pois Moisés disse, Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será extirpado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Meus amados amigos, ouvintes, meus queridos irmãos, nós estamos então diante desse texto. Foi uma leitura um pouco extensa, mas é necessário para que nós possamos compreender melhor o assunto que estamos tratando nesta noite. Nós temos observado que a nossa sociedade ela tem separado dias para diversas coisas, não é? Você já percebeu que existe o dia dos pais, o dia das mães, não é? É o que é mais assim observado, o que é constantemente as pessoas procuram ter uma atenção mais acentuada para o dia das mães. Amém. Mas também criar o dia dos pais, é verdade ou não? O dia do pastor, existe esse dia. O dia da criança, não tem esses dias assim? São dias que a sociedade destacou para se comemorar, não é? Então, encontram-se dia para tudo. E nessa noite, eu quero falar sobre um dia. O dia do milagre. Glória certo? a Deus. Então é isso que eu quero tratar contigo. O dia do milagre. Esse dia chega? Sim. Esse dia existe no plano de Deus? Sim. Esse dia vai chegar para você? Certamente que sim. Esse dia vai chegar para mim? Certamente que sim. Eu, na realidade, espero. Não é? Então, meu amado, a princípio, eu quero tratar contigo nesse primeiro tópico a respeito do seguinte: a hora da oração. A hora da oração. O texto nos afirma que Pedro e João subiam juntos à hora nona, a hora da oração. Certo? Então, me chama a atenção duas coisas aqui. Primeiro, a importância de ter amigo. Amigo para a oração. João e Pedro eram companheiros, eram irmãos, eram amigos. Então, tinha o mesmo propósito de buscar a Deus, o mesmo propósito de estar em oração, o mesmo propósito de ir para a casa de Deus. Então, isso é muito importante, não é? A outra questão é entender, é separar, é ter uma hora ou a hora de oração. Eles tinham a sua hora de oração, não é? E por isso eles estavam indo para o templo. Hora de oração, não é? Daniel oração, não é? Davi tinha a sua hora de oração. Os profetas também tinham
a sua hora de oração. Os pastores precisam ter sua hora de oração. Os obreiros precisam ter sua hora de oração. A família precisa ter sua hora de oração. A igreja não pode descuidar da sua hora de oração. Na realidade, todos nós precisamos de estar orando. Até porque o nosso mestre nos deu esse exemplo. Até porque os apóstolos deixaram para nós este exemplo. Então, hora de oração. Você já tem a sua hora de oração? Você já separou a sua hora de oração? Então, querido, pense nisso, leve isso a sério. Nós estamos vivendo um momento que precisamos de orar muito mais do que já orávamos antes. Então, hora de oração. Não é? Você escolha, você separe momento de oração. Eu tenho pedido a você para me acompanhar diariamente às 22 horas, 30 minutos apenas de oração. Por que isso? Porque eu preciso de buscar a Deus. A minha família precisa do socorro de Deus. A igreja que Deus me confiou a responsabilidade de dirigir precisa da ajuda de Deus. Eu preciso então de estar orando pela igreja amada do Senhor, que Deus confiou-me a responsabilidade da direção. Amém? Hora de oração, a hora nona. Pois bem, ao aproximar-se do templo, ao aproximar-se da porta formosa do templo, eles se deparam com um homem paralítico. O homem paralítico. Queridos, aí eu fiquei pensando uma coisa e ainda não tenho a explicação. Caso você tenha, por favor, envia para mim, não é você que tem o meu contato, envia para mim, eu ficarei muito agradecido a você, certo? Eu fiquei pensando e preocupado com o seguinte: foi a primeira vez que Pedro e João foi orar? Certamente que não. Certamente que não. Havia, porventura, uma outra entrada para o templo? Certamente que sim, não é? Nesse dia, no entanto, Pedro e João, eles estavam propostos a entrar pela porta formosa. Eles propuseram entrar pela porta formosa. Há sempre um lugar adequado por onde nós precisamos de entrar. E eles então estavam propostos a isso. E passando ali, próximo à porta formosa, eles viram o homem paralítico. E a atenção deles se voltaram para aquela situação. Você já percebeu que tem coisas que mexem com a nossa atenção? Tem coisa que chama a nossa atenção? Tem coisas que nós ficamos preocupados de passar direto e largar de mão? Tem coisas que o Senhor mesmo desperta a nossa atenção para aquilo. Você já percebeu isso? Então, foi o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: Pedro estava passando junto com João e eles se voltaram e olharam e viram o paralítico. Claro que eles também foram vistos pelo paralítico, não é? Então, eles se dirigiram ao paralítico e observaram que o paralítico estava olhando atentamente para eles, não é? Aquele olhar de carência, aquele olhar de pessoa desvalido, aquele olhar do necessitado. Você já percebeu o olhar do necessitado como é que é? É muito diferente. Tem uma diferença enorme do olhar do abastado. O olhar do necessitado tem uma diferença enorme do olhar daquele que tem tudo que realmente precisa. O olhar do necessitado é aquele olhar, não é, que busca encontrar um coração compassivo, misericordioso, um coração amoroso. E foi o que aconteceu. Nesse dia ele foi feliz porque olhou para a pessoa certa. Ele olhou para as pessoas certas, para os homens de Deus, para os servos do Senhor. Não é? Então, aí eu quero falar uma coisa contigo. Às vezes nós olhamos para pessoas, né, e confundimos, não é verdade? A gente pensa que é uma coisa e é outra e fica um negócio misturado. Não é? Então, vamos olhar para os servos de Deus, para aqueles homens de Deus, para aquelas mulheres de Deus, para aquela gente que ora, para aquele povo que busca a Deus. Vamos olhar para essas pessoas, porque eles têm de Deus algo para nós. Deus pode usá-los para nós. Esse homem, ele olhou para Pedro e para João. João disse assim: olha para nós, não é? Olha para nós. Mas, pastor, o senhor não está dizendo que ele olhou para Pedro e João? Sim, esperando receber alguma coisa. Você está entendendo? Só que o apóstolo Pedro disse assim: olha para nós. Quer dizer, tenha a sua atenção para o que eu vou falar contigo. Tenha a sua atenção para a mensagem que eu tenho para te passar. É isso que Pedro está dizendo para ele. Porque olhando para ele já estava. E Pedro então disse, Pedro percebeu que ele estava esperando receber alguma coisa,
Normalmente, comumente, as pessoas que são mendigos, pobres deles, eles vivem da caridade pública, irmãos. E a coisa difícil hoje é o amor ao próximo, não é verdade? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, ele estava nessa situação, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha, querido, qual foi a dinâmica desse milagre? O que aconteceu posteriormente? Aquele que era paralítico, aquele que estava paralisado, a Bíblia diz que ele saltou, ele deu um pulo. Olha só, quem não podia sequer se movimentar, ele deu um pulo. Nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte, levanta e pula em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Pelo poder de Deus, glória ao nome do Senhor. Sai dessa prostração, sai dessa paralisia, levanta e pula em nome de Jesus. E o texto nos afirma ainda que ele pôs-se de pé. Meu amado, em nome de Jesus, é tempo, é dia, é hora, é momento de pôr-se de pé. Ponha-se em pé agora. A Bíblia diz, o Filho do Homem, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Então, nessa noite, é noite de pôr-se em pé. Uma outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, ele entrou no templo. Entrou no templo. Você percebe que há muitos anos, há muito tempo, ele estava à porta do templo. Ele estava do lado de fora, vendo as pessoas entrarem, e ele mesmo não entrava. Vendo as pessoas saírem e abençoados, ele mesmo não podia. Amém. Ele estava ao lado de fora. Nesse dia, ele entrou no templo. Ora, meu amado, é preciso que ocorra algo na sua e na minha vida, para que nós possamos aproveitar a oportunidade para entrar no templo. Templo é lugar de adoração. Amém. Templo é lugar de louvar a Deus. Aleluia. Templo é lugar de ouvir Deus falar. Glória ao Senhor. Então, entrar no templo. Aí você me diz, pastor, o templo está fechado. Sim, o templo está fechado, mas o templo da sua casa, o templo do nosso lar está aberto. Por isso que nós estamos aqui, aproveitando a oportunidade de entrar no templo. Está entendendo? O templo espiritual, o templo que não tem fronteiras, o templo que não tem obstáculo para nós acessarmos ele. Ok? Aí a coisa que mais me chama a atenção, é que ele louvou a Deus. Amém. Aleluia! Glória. O que fazer no templo? O que fazer no templo? Templo não é lugar de conversa. Templo não é lugar de estar vendendo as coisas. Templo não é lugar de estar tirando foto, filmando em todo o tempo. Templo é lugar de adorar a Deus. Leva isso a sério. Aprenda com esse paralítico. Ele entrou no templo e adorou ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Assim que voltar as coisas a funcionar normal, medite nisso. Leve isso a sério. E bota no seu coração. Eu vou ao templo louvar a Deus. Aleluia. Eu não quero ficar à porta. Não quero ficar ao lado de fora, não quero ficar em casa sabendo que tem culto na igreja. Eu quero entrar no templo, eu quero louvar a Deus. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus queridos, então o que acontece? O milagre mexeu com o entendimento do povo. O milagre mexeu com o entendimento do povo. Não é? Eles estão ali louvando a Deus, o paralítico ali perto do apóstolo Pedro, e aquilo generalizou uma situação, sabe, de interrogação. O povo ficou atônito, e estava olhando, e eu passei, que é isso? Esse homem, nós conhecemos ele, não é? Eles conheciam o paralítico. Todos que entravam no templo viam aquele homem ali. Todos que passavam por ali o viam. Só que tem um detalhe. O viam e deixavam como ele estava. Amém. O viam e não podia fazer nada por ele. O viam, mas não se importava com ele. Pedro e João
o viu também, mas se importou com ele. Pedro e João o viu, mas eles tinham o nome poderoso de Jesus, e então passou para aquele homem o poder, a autoridade do nome de Jesus, Amém. e aquele homem ficou curado. Glória a Deus. Está entendendo? Esse homem que era conhecido, eles o viram paralítico, eles o viram como um miserável, eles o viram como alguém que dependia de todos, mas agora ele está vendo um homem, eles estão vendo um homem que tem motivos para dar glórias a Deus. Talvez essa seja a sua situação. Você já viveu situação de ser como um zero à esquerda. Você já viveu situação como eu também. Já vivi situação de não ter nada. Você está entendendo? De não ter absolutamente nada. Eu já contei aqui a minha infância, a minha miserável infância. Mas hoje eu posso entrar no templo e dar glória a Deus pelos milagres que Deus operou na minha vida. Pelas coisas grandes que Deus tem feito na minha vida. Então eu tenho motivo para louvar a Deus. E você? Tem motivo para louvar a Deus? Então, louve a Deus aí comigo nesta hora. Exalte o Senhor comigo aí nessa hora. Glória ao nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero destacar é a tendência do homem diante do inexplicável. A tendência do homem diante do inexplicável. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, não é? E qual é a tendência do homem diante do inexplicável? É exatamente admirar quem está em evidência. Foi o caso de Pedro. Pedro estava em evidência ali. Pedro era a pessoa que todos os olhares estavam voltados para eles. Então, eles ficaram olhando para Pedro, admirado, atônito, assim, como, não é? Sem explicação. Pedro percebeu aquilo. Pedro viu aquilo e disse: por que vocês estão olhando tanto para mim? Vocês pensam que eu sou mais santo que vocês? Vocês pensam que foi por ser melhor que vocês, mais perfeito que vocês, que esse homem ficou curado? Não, não é isso não. Não é nada disso que vocês estão pensando. Vocês estão equivocados. Mas eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Eu vou explicar a vocês como essa situação foi mudada. Amém. Como este homem foi alcançado e está aí diante de vocês, desfrutando dessa saúde perfeita. Ora, meu querido irmão, minha amada irmã, atente para o seguinte. Atente para a pregação de Pedro. Presta atenção na pregação de Pedro. Não é? A pregação de Pedro me chama a atenção. Eu fico muito maravilhado com coisas que eu posso aprender aqui. Está entendendo? Então, eu posso aprender com Pedro. Primeiro, eu como pregador, você como pregador, nós como pregadores, nós precisamos aprender com Pedro. O que é que nós precisamos de aprender? Aprender que a honra e a glória, ela tem dono. Amém? A honra e a glória, ela tem dono. A honra e a glória pertence ao Senhor nosso Deus. A Ele seja dado honra, a Ele seja tributado louvores para todos sempre e eternamente. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Você pode dizer, louvado seja o Senhor. Você pode adorar o Senhor aí do outro lado e dizer que Ele é bom, exaltar o nome dEle. Você pode nessa hora fazer isso aí? Então faça. Sabendo que a honra, que a glória, que o louvor seja unicamente ao nome do Senhor. Todos os pregadores, todos os mestres precisam estar atentos a isto. Você está compreendendo? Isso, precisa de estar atento a isso. Por quê? Quem opera é o Senhor. Nós somos apenas o vaso. E vaso de barro. E barro é uma coisa que vale muito pouco, não é? O barro vale muito pouco. Mas a excelência do que está no vaso é que importa. Importante é o conteúdo do vaso. Não o vaso propriamente dito, não é? Porque o vaso pode quebrar a qualquer momento, não é? Muito embora o oleiro pode refazer, mas é bom estar intacto. É verdade ou não é? Pois bem, então, primeira coisa que pregador, mestre precisa saber é que a honra e a glória pertencem a Deus. Segunda coisa que nós precisamos aprender, que nós pregadores precisamos de saber. Você está entendendo? É o seguinte, não podemos de maneira nenhuma, você está entendendo? Não podemos de maneira nenhuma deixar de confrontar, não podemos ter medo de confrontar os nossos ouvintes. Você está entendendo?
Não podemos ter medo de confrontá-lo. Você percebe que Pedro, ele está confrontando essa gente. Não é? Ele está dizendo, eu sei que vocês entregaram Jesus, o Filho de Deus, para ser crucificado, está entendendo? Diante de Pilatos, não é? Enfim, e vocês pediram um homicida, deu para você entender? Está entendendo? Para substituir Jesus. Vocês trocaram o Messias, vocês trocaram o Filho de Deus por um homicida, Barrabás. Mas aí Pedro disse assim, muito embora, eu sei que vocês fizeram isso na ignorância, mas não deixou de confrontá-los. Você está compreendendo? Vocês são a geração, o povo que contribuiu para matar Jesus. Na realidade, sabe o que é? O fato é o seguinte, eu e você contribuiu para matar Jesus. Sabe por quê? Porque os nossos pecados é ofensivo diante de Deus. Nós não tínhamos como justificar os nossos pecados. Então Jesus Cristo veio, tomou os nossos pecados sobre si, pagou a nossa dívida e nos dá garantia de vida eterna, livramento da ira de Deus e da condenação do inferno. Deus é maravilhoso. Amém. Glória ao nome do Senhor. Mas tem um detalhe. Nós não podemos esquecer que os pecadores precisam ser confrontados. Não devemos ficar com medo de confrontar as pessoas, não. Não, de maneira nenhuma. Nós devemos confrontá-los. Levá-los a entender que os pecados deles os leva à perdição. Isto é, trazer à consciência dele o entendimento da culpa, a consciência da culpa. Pregador, nós precisamos fazer isso. Trazer a pessoa, levar a pessoa a entender que ele é um pecador, que o seu pecado afronta a Deus, e mediante afrontando a Deus, provoca a ira de Deus. E a ira de Deus, ela é implacável. Mas suas misericórdias duram para sempre. Amém. Nós vamos perceber aqui que Pedro procedeu assim. Ele disse, eu sei que vocês fizeram isso na vossa ignorância, mas tem uma coisa que vocês precisam fazer. Não é? Vocês não podem continuar ignorante. Muito embora Deus não leve em conta os tempos da ignorância, mas notifica que todos devem chegar ao conhecimento da verdade e devem se arrepender. Amém. Então, aqui no versículo 19, o apóstolo Pedro traz essa linda mensagem, essa pregação gloriosa. Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a mensagem de hoje não é outra, meu querido. A mensagem desse tempo não é outra, meu amado. Arrependimento, arrependimento e arrependimento. Deus tem contemplado as nossas ações. Deus tem contemplado a situação do povo na terra. Deus tem contemplado a situação das pessoas na terra. Então, é preciso que o povo se arrependa. Muitos têm recebido bênçãos de Deus? Claro que sim. Deus é abençoador. Deus não abençoa só os que estão na igreja, não, no templo, não. Deus abençoa a todos aqueles que buscam a Ele. Deus é misericordioso, não é? Mas muitos, o que têm feito da bênção de Deus, querem apenas a bênção, não é? Querem a cura, para quê? Tão logo são curados, vão desfrutar lá pelo shopping da vida. Tão logo são curados, vão desfrutar lá pelos shows, lá pelo cinema. E não se importam de servir a Deus com gratidão. Então, Pedro está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, nós precisamos de estar atento ao que diz a palavra de Deus. Arrependimento é uma necessidade para hoje. Você quer um milagre? O milagre chegou. O dia do milagre pode ser hoje. O dia do milagre pode ser agora. Você está compreendendo? Mas é preciso o quê? É preciso nós estarmos atentos à palavra de Deus. Não tem ouro nem prata, mas o que tem, isso te dou, em nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem que ser mencionado. É o nome de Jesus que faz acontecer ou pelo qual devamos ser salvos. Não é? O nome de Jesus. Esse é o nome que faz a diferença. Esse é o nome que devemos dar atenção. Abaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas a salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Queridos, vamos atentar para esta questão.
Glória ao nome do Senhor. E uma outra coisa, nós precisamos de atentar. Amém. É para o seguinte, louvado seja Deus. Quem é o profeta prometido? Quem é o profeta que o povo devia esperar? Moisés disse, o Senhor levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Amém? De quem Moisés estava falando? Moisés estava falando a respeito do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para caminhar aqui para o encerramento da mensagem, eu quero dizer o seguinte, devemos dar ouvidos à palavra de Jesus. Precisamos estar atento ao que Jesus fala. Precisamos ouvir o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, todo aquele que não ouvir será extirpado, será tirado dentre o seu povo. Ora, muitos não permanecem na casa de Deus. Por que razão? Porque não dão ouvidos à palavra de Jesus. Não dão ouvidos à mensagem de Jesus. E aqueles que permanecem são aqueles que ouvem, são aqueles que praticam a palavra de Jesus. Jesus diz, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Glória a Deus. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as guardam e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa na areia. E veio a chuva, veio o vento, veio as enxurradas e bateu com ímpeto, com força naquela casa. E a casa caiu. Ora, onde foi que a chuva bateu? Onde foi que os ventos combateram? Onde foi que as enxurradas passaram? Nas duas casas. Percebe que a casa do prudente, que foi edificada na rocha, ela ficou firme, ela permaneceu diante das intempéries, diante daquelas lutas, daqueles problemas, diante das vicissitudes da vida, ela ficou firme, ela permaneceu. Casa edificada na rocha. O que quer dizer isso? Nós precisamos de entender. E casa edificada na areia? Casa edificada na areia é mesmo o seguinte, aquele que ouve a palavra do Senhor, não guarda, não pratica, procura fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, de acordo com os seus métodos, de acordo com a sua cultura, com o seu entendimento, esquecendo-se de que há um princípio a ser observado. Qual é o princípio? O princípio da obediência à palavra. Quem ouve a palavra não pode apenas ser um ouvinte, não é? É preciso que seja praticante, não é? A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e as guarda e as praticam. Então, a casa que não vai cair diante das intempéries da vida, a casa que não vai ruir diante dos combates, das dificuldades, das adversidades, diante dos coronas da vida, diante das mentiras da mídia, a casa que não vai cair é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Aquele que escuta e acredita. Não, quem falou? Foi Jesus. Então eu creio. A palavra é para mim. Quem falou? Foi Jesus. Então eu aceito, porque eu preciso. A palavra é para mim. Casa edificada na rocha ou construção na areia? Ouvinte apenas ou praticante também? O apóstolo Tiago, ele disse que aquela pessoa que ouve a palavra e não guarda é semelhante àquele que olha no espelho e vê lá a sua fisionomia e sai e vai embora, daqui a pouco esquece como é. Deu para você entender? Então é assim. A pessoa escuta agora, você está compreendendo? Daqui a pouco esqueceu. Na parábola do semeador, nós encontramos uma expressão que diz, o semeador saiu a semear, enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Ora, tem ouvinte que é igual o solo resistente, aquela terra pisada, aquele lugar fácil de ser encontrado as coisas. Dá para você entender? Tem ouvinte assim, escuta, não é? Tem algum que até se emociona. Ah, mas como eu fiquei emocionado no culto, chorou e tudo mais. Mas depois que terminou o culto, levou o que consigo? Nada, porque foi apenas emoção. Nós precisamos de usar a razão e a fé no Senhor. A razão e a fé.
Culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos de ouvir a palavra, não é? E a Bíblia diz que aqueles que não ouvem, está escrito lá no versículo possivelmente 22, se não me engano, 23, não é? Aquele que não ouvir a sua palavra será extirpado do meio do seu povo. Por quê? As próprias circunstâncias os tirarão. Os próprios problemas se encarregarão disso. Por quê? Porque a partir do momento que alguém professa o nome de Cristo, ora, meu irmão, pode estar certo que os combates virão, pode estar certo que as lutas virão, não é? Talvez você está passando por situações que você não está entendendo, e talvez você diga assim, mas meu Deus, depois que eu me tornei crente, que eu vim para a igreja, que situação, meu Deus, tudo está mudado para mim, quanta luta, quanto problema, não é? Até pessoas que eu conhecia se viraram contra mim, um parente, não é? Que era para me apoiar, não estão me apoiando. Mas, querido, não se espanta com isso não. Não se espante com isso não. A Bíblia diz assim, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos passam por aflição, por causa do nome de Cristo. Você se lembra do apóstolo Paulo, ali na Macedônia, especificamente na cidade de Filipos, em muitas outras ocasiões, não é? Só porque ele estava fazendo a obra de Deus, meu amado. Só porque ele estava pregando o evangelho, estava exercendo a sua autoridade como apóstolo do Senhor, usando a autoridade do nome de Jesus, expulsou aquele demônio daquela mulher adivinha, foi o suficiente para ele sofrer uma perseguição terrível. Foi levado à praça pública, foi, de alguma forma, espancado, tiraram a roupa, rasgaram a roupa dele, expuseram a vergonha, não é? Desonraram o homem de Deus, mas ele continuou crente, glória a Deus, aleluia. Foi levado lá para o cárcere, não é? Foi colocado lá no cárcere interior. O carcereiro guardou ele, não é? E por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, e Deus enviou um grande terremoto e moveu o alicerce do templo, do cárcere. O carcereiro, quando viu, quis se matar. Paulo disse, não faça nada não, porque estamos todos aqui. E o carcereiro, então, não é, naquela alegria, aceitou Jesus, levou Paulo e Silas para a casa dele, não é? Ele foi batizado, sua família também, e Deus foi glorificado em Filipos, na vida de Paulo. Só por conta dessa lutazinha, você está pensando em desistir? Só porque o seu parente ficou contra você, você está pensando em deixar Jesus? Só porque o pessoal da empresa que você trabalha estão zombando de você, você está pensando em deixar Jesus? Só porque as pessoas na faculdade, por terem ideologias diferentes da sua, não é? Por pensar diferente, por serem ali, de repente, marxista, não é? Julga você como um tolo, você está levando isso como uma coisa que você não vai suportar? Jesus é contigo, Ele te chamou, tenha força, resista, vá em frente, siga o exemplo desses homens e mulheres de Deus. Fica firme, não dê atenção às coisas que as pessoas falam. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós precisamos de estar atento às coisas que Jesus fala. Aquilo que Deus fala, aquilo que diz a palavra de Deus. Sabe por que a razão? O diabo ele está muito, sabe, ele tem muito argumento, sabe? Agora, creia numa coisa, você não é aquilo que o diabo tem falado. Você não é aquilo que os adeptos de Satanás têm falado. Não, você é o que Deus tem falado que você é. Então, ouça a palavra de Deus para não perecer. Ouça a palavra de Deus para não ser levado com ventos de doutrina. Fica firme. Então, para eu concluir, eu quero dizer o seguinte. Ouça bem. O apóstolo Pedro, ele falou que Jesus, ele está num determinado lugar, até que o tempo seja completo, se conclua o tempo do refrigério. Esse tempo do refrigério vai chegar. E Pedro diz que Jesus está no céu, aguardando o momento de vir. E Jesus virá para quê? Buscar a sua igreja. Queridos, nós temos esperança. O nosso Redentor vive.
O Senhor Jesus Cristo, ele virá. Ele subiu para os céus e está à destra de Deus. Amém? Mas ele vai voltar. E até que ele volte, fiquemos assim, amados, firme, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O dia do milagre. Talvez você pense, pastor, e o senhor não falou no dia do milagre? Sim, eu estou afirmando para você que o dia do milagre pode ser hoje. E um dos maiores milagres que o ser humano pode experimentar é a salvação de sua alma. A salvação da sua alma. Porque o homem perdido, ele não tem paz, ele não tem esperança, ele não tem alegria, ele não tem perspectiva de vida. Mas o salvo sabe para onde vai. Tem paz, tem alegria. E a presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Então, receba aí a presença do Senhor. Sinta aí esta graça divina na sua vida e glorifique a Deus. O Senhor está presente. Ele é onipresente. Receba a graça de Deus para você ficar firme. Receba a graça de Deus para você prosseguir. O milagre está acontecendo na sua vida. O milagre pode estar acontecendo na sua vida. Até o término desse culto, você poderá constatar a prova de um milagre que o Senhor está operando na sua vida nesta noite. Deus, o Senhor, aplique essa palavra no seu coração. Que eu e você possa estar acreditando. Que eu e você possa estar desfrutando do milagre que o Senhor está construindo para nós nesta noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que se faz necessário a operação sobrenatural de Deus. Eu não sei qual área da sua vida, de sua família, que se faz necessário a operação sobrenatural de Deus. Eu não sei qual é a área do seu ministério que se faz necessário a operação sobrenatural de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu e você precisa de um milagre de Deus. E o nosso Deus, ele é a pessoa que opera milagre. O nosso Deus foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus com a nossa irmã linda e voltaremos para o encerramento. Não saia daí não, não saia daí não. Eu tenho algo para te falar ainda, daqui a pouco. Fique conosco. Vamos lá? Louvar a Deus. Enquanto isso, vamos fazer uma oração. Enquanto ela está se situando aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te exalto, Senhor. Glorifico o teu santo e magnífico nome. Porque a palavra é tua. A mensagem é tua. O vaso é teu. E a glória é tua. Bendito seja teu nome para sempre. Muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração para nos edificar, para nos fortalecer, para nos animar. Fica conosco, graças dou, em nome de Jesus. Entra louvando. Eu creio em um Senhor tão poderoso, que tem poder para qualquer coisa fazer. Levanta o cansado e abatido, e faz o fraco a qualquer luta vencer. Eu leio na sua santa palavra grandes milagres que ele aqui realizou. Eu creio que ele ainda é o mesmo, é poderoso, pois Jesus nunca falhou. Eu creio assim, assim será, que Jesus Cristo não mudou nem mudará. Eu creio assim será, pois Jesus Cristo não mudou nem mudará. A Lázaro restituiu a vida, diante da morte demonstrou o seu poder. A Bartimeu lhe restaurou a vista, e no instante Bartimeu passou a ver. Alimentou mulheres e crianças, homens famintos se fartaram, ele fez. Andou por sobre o mar encapelado, e a 10 leprosos curou todos de uma vez. Eu creio assim, assim será, que Jesus Cristo não mudou nem mudará. Eu creio assim, assim será, que Jesus Cristo não mudou nem mudará. O endemoniado gadareno,
Diante de Cristo, o pobre homem se prostrou, atormentado por muitos demônios, mas Jesus Cristo com poder o expulsou. Aleluia. E quando Glória era a Deus. preso lá no horto, ainda assim o seu poder manifestou. Repreendeu a Pedro com firmeza e a orelha do soldado restaurou. Eu creio assim, assim será. Pois Graças Jesus a Deus. Cristo não mudou nem mudará. Eu creio assim, assim será. Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará. Ressuscitou o filho da viúva e o mesmo fez ao servo do centurião. A água ele transformou em vinho e a pecadora ele deu o seu perdão. Aos cegos, surdos, mudos e entrevados, com sua bondade e poder ele os curou. E em mim realizou o maior milagre. Foi quando um dia minha alma ele salvou. Aleluia. Eu creio assim, assim será. Graças a Deus. Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará. Eu creio assim, assim será. Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará. Amém. Graças Graças a Deus. Glória ao Senhor. Muito Meus obrigado, queridos, daqui a Jesus. pouquinho Glória nós a estaremos Deus. ouvindo o seu nome aqui, não é? A nossa irmã Linda conseguiu anotar alguns nomes. É claro, não foi possível anotar todos, né? Então, se o seu nome não for mencionado, fica triste, não. Eu te amo assim mesmo, tá bom? Nós vamos ouvir, então, a menção de alguns nomes aqui, tá bom? Se o seu não constar aqui, com certeza você vai estar aí, tá Oh, bom? meu Pai, glória a Amém. Deus. Então, vamos lá. Irmã Linda, quantas Tá. pessoas você conseguiu anotar o nome aí? Por olha, favor. Atenção, Rapidamente. aqui. Marta Pinheiro, Ana Lucena, Neura Santana, missionária Edna Moreira, pastor Emanuel da Silva, nosso presidente, Deus abençoe. Muito obrigado, presidente, De pela honra. Moreira, Daiane Muniz, Assembleia de Deus, Rua da Justiça, Hamilton Câmara, Lúcia Luci, Eliette Queres, Betes Almeida, Anísio Lima, Cristina Silva, Diácono Sidney Nascimento, Marli de Assis Gonçalves, Maria das Graças Oliveira, Márcia de Oliveira, Leia Ferreira, Berenice Henriques, Maisa Carvalho, Débora Mota, Lucilene Foroni, Marta Regina, Célia Maria, Carlos Alberto, Laodiceia Vieira, Ana Cristina Oliveira Silva, Silvia Gomes, Levi Rosa de Lima, Selma Boaz, Joel Ramos Gonçalves Pereira, Jona Dark, Eduardo Pinheiro, Assembleia de Deus Rua da Prata, estão assistindo, Alcides Ferraz, Pastor Cirilo Marcolino Júnior, Um abraço. Pastor Osmani Curado, irmã Luzinete, Muito Deus obrigado, abençoe a minha querido. irmã, recebo um abraço, Priscila Costa, glória a Deus, foram esses Amém. nomes que eu consegui, né? Muito obrigado, irmão. Anotar, Deus abençoe a Eita, todos. Jesus. Muito obrigado. Deus Amém, abençoe. Deus. Glória Meus a queridos, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. É claro que essas são as pessoas que conseguiram colocar o nome aí, não é? Ou são pessoas que estão no Face, não é verdade? Há muitos outros que eu acredito assim. Então fica aqui o meu abraço a você, fica aqui a minha gratidão a Deus pela sua participação, e ao Senhor Deus seja a honra, a glória e o louvor. Quero lembrar a você que amanhã estaremos aqui novamente, às 18 horas. Lembrando ainda que você deve fazer o seu comentário, ponha aí o seu comentário. E também compartilhe com o seu grupo, compartilhe com seus parentes, para que nós possamos chegar ao maior número possível. Sabe? Porque, olha, irmão, o evangelho precisa ser pregado em todos os cantos Glória do a mundo. Deus. Como nós não temos a possibilidade de alcançar o mundo todo, não é? Por enquanto, não é? Deus pode fazer isso. Amém. Eu creio num Deus para quem não há limite, não Glória a é? Deus. Não é? Eu creio assim, para Deus não tem limite, não é? Mas é importante que nós divulguemos, não é? Para aqueles contatos que temos. É importante que nós façamos assim. Agora, para nós concluirmos, eu quero dizer a você o seguinte: tem sido muito bom você participar conosco na oração das 22 horas. Oh, Pai, Eu quero te convidar novamente para você estar comigo hoje às 22 horas, tá certo? 22 horas nós estaremos orando novamente, certo? Nós vamos orar 30 minutos, um período de tempo bem curtinho, tá? 30 minutos. Nós vamos orar pela nossa família, vamos orar pelo nosso Brasil, principalmente
pelo presidente, para que Deus dê direção a ele. Vamos Glória a orar Deus. pela nossa igreja, você ora pela sua, Amém. não esqueça da Glória a minha, Deus. tá certo? E vamos orar por Israel. Glória a 4, Jesus. nós vamos fazer, orar por 4 Amém, segmentos aí, Pai. tá bom? Defina aí, amém? Você vai estar comigo às 22 horas? Claro que sim, você é crente, servo de Deus, não é verdade? Então, 22 horas, todos nós, joelhos dobrados, clamando a Deus pela nossa pátria. Meus irmãos, eu creio que o nosso Deus pode reverter essa situação. Com certeza, Creia meu também, Pai. ore com fé, para que Deus trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Nós somos esse povo que esperamos em Deus, Glória né? a E Deus Deus. está trabalhando em nosso favor. Pois bem, vamos orar porque o Oh, tempo meu Pai. já se esgotou. Irmão Lindo, orando e agradecendo a Amém, Deus. Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse culto, de poder estar aqui juntamente, meu Pai, com o teu povo que está assistindo. Estamos aqui te adorando. Receba Amém. nesta noite a nossa adoração, nosso louvor, as nossas ações de graça. Receba esse culto, Senhor, e continua nos ajudando, abrindo essas portas para que possamos estar assim, meu Pai. Oh, sendo útil ao teu reino aqui na terra. E assim somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de colocar lá o seu comentário, tá bom? Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Oh, Santo, Pai, glória a seja Deus. com todos nós. E você diz? Amém. Deus te Graças a abençoe. Deus.